Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, 3 de junho de 2022, estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou o Ciro, vou estar fazendo a coordenação da operação hoje, da apresentação hoje. Como sempre, né, a nossa apresentação ela vai ser dividida em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai fazer a apresentação da previsão meteorológica e a previsão hidrológica. Nessa primeira apresentação, eu convido o Rafael para se juntar a nós. Rafael, por favor. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Vamos começar então com o que se verificou durante a semana operativa. Tivemos aí a atuação de uma frente fria semi-estacionária entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Esse fenômeno, essa atuação dessa frente, né, ocasionou totais de precipitação acima da média semanal nas bacias do Uruguai, Iguaçu, especialmente Iguaçu, e também sobre o trecho incremental à usina de Itaipu. Tá? Também teve precipitação aí no Paranapanema, no Tietê e na bacia do Rio Jacuí, só que os totais um pouco menores em relação às outras bacias, e com os valores aí mais próximos aí da média semanal. Além disso, também tivemos aí a ocorrência de pancadas de chuva nos trechos baixos das bacias da região norte, então Baixo Madeira, Xingu, Tocantins e Tapajós. Também teve um pouco de precipitação aí no trecho boliviano e peruano, da bacia do Rio Madeira. E aqui na figura da direita, temos a média da velocidade de vento verificada aí durante a semana operativa. Ela praticamente ficou estável em relação à semana anterior, ligeiramente mais baixo em comparação com a semana passada, e o destaque aí ficou, a geração mais favorável aí, ficou na região aqui do interior do Piauí e norte da Bahia, tá? Com os maiores valores aí de média aí na velocidade de vento aí para geração eólica. Bom, a sinalização dos modelos numéricos aí para a próxima semana operativa é de uma permanência aí da precipitação na região sul do país. Em comparação com a semana atual, os maiores totais devem ficar um pouco mais ao sul da região sul. Então, a expectativa é de que tenhamos aí chuva acima da média para a bacia do Rio Jacuí. E próxima à média nas bacias aí do Uruguai, e aí variando entre a média e abaixo da média, no Iguaçu, no trecho incremental usina de Itaipu, Paranapanema e Tietê. Tá? Então, apresentando aí precipitação também, mas aí com valores aí mais com a tendência de valores aí entre a média e abaixo da média. Também as bacias da região norte, permanecendo com as pancadas de chuva em pontos isolados. A bacia do Madeira também tendo precipitação aí no trecho boliviano e peruano. E os trechos baixos aí das bacias aí do Xingu, Tocantins e Tapajós. Então, sinalização dos modelos para a próxima semana. E aí, com isso, a expectativa é de que a gente tenha aí uma estabilidade nas temperaturas mínimas, aí na média semanal das temperaturas mínimas aí na próxima semana, em comparação aí com a semana atual. Na temperatura máxima também é esperada aí uma manutenção aí da média de temperatura máxima aí na próxima semana, com exceção aí do Rio de Janeiro, aí, onde teremos aí um declínio na média da temperatura máxima para a cidade do Rio de Janeiro, tá? Em comparação com a semana atual. E em relação à geração eólica e solar, a expectativa é de que permaneça estável na próxima semana em relação a essa semana, então sem mudanças no comportamento, tá? No comportamento médio aí da semana. E com isso concluo a apresentação. Tá? Fico à disposição para dúvidas e devolvo a palavra aí para o Ciro. Então, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação.
Vamos então para a nossa segunda apresentação de hoje, que é a previsão hidrológica com o Carlos. Carlos, por favor. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar agora a previsão hidrológica realizada aqui para a revisão do PMO de junho. Iniciando então com a previsão de precipitação para as próximas semanas para as bacias do Sudeste, sendo elas Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, onde percebemos que não são verificadas grandes volumes de precipitação para as próximas semanas, tanto no Grande quanto no Paranaíba. Já na bacia do Paraná e do Ipanema, temos alguns volumes que beiram aqui os 5 milímetros, como por exemplo no próprio dia 3, dia 9, e aqui no Ipanema sendo o dia 3. Então, passando para o acompanhamento de hienas do subsistema Sudeste, percebemos que esse subsistema já apresentava um comportamento de recessão e que, apesar da precipitação da previsão diária indicar um leve aumento nas afluências já no início da próxima semana operativa, a tendência é que essa recessão se mantenha até o final do mês. Então, a previsão de fechamento para o mês de junho ficou em 67% da MLT, que corresponde ao terceiro menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Grande, assim como havia sido apresentado para o Sudeste, então já se percebia um comportamento de recessão que deve se manter ao longo do mês. Então, a previsão de fechamento para a bacia do Rio Grande é em 61% da MLT, que corresponde ao oitavo menor do histórico. Na bacia do Rio Paranaíba, um comportamento também semelhante, com uma recessão que se mantém ao longo do mês. Previsão de fechamento para essa bacia em 63% da MLT, que corresponde também ao oitavo menor do histórico. Então, já na bacia do Rio Paranapanema, percebemos um aumento até o começo, mais ou menos, da próxima semana operativa, podendo ser justificado também pelas precipitações já observadas e pelas precipitações previstas no início do horizonte, mas que após esse pico atingido aí no começo da próxima semana, as vazões voltam a cair e a previsão de fechamento para essa bacia fica em 81% da MLT, sendo então a 45ª maior do histórico, de 92 anos. Então, na bacia do Rio Paraná, percebe-se então já no comportamento verificado aqui uma leve recessão, mas que em função das precipitações aqui dos últimos dias vemos esse aumento nas afluências até o início da próxima semana operativa e depois voltando a reduzir. Então, a previsão de fechamento é de 69% da MLT, mantendo mais ou menos o patamar do último dia verificado, sendo esse então o 11º menor do histórico de 92 anos. Com relação então à previsão de precipitação para o subsistema sul, temos aqui as bacias do Iguaçu e Uruguai, onde percebe-se volumes de precipitação significativos nos dias 3 e 7, ou seja, acima de 10, mesmo 15 milímetros aqui para o dia 13 na bacia do Iguaçu, e no Uruguai a concentração da precipitação ficou entre os dias 6 e 7, precipitações acima de 10 milímetros. Então, as venas aqui do subsistema sul, elas fazem uma leve variação aí durante a próxima semana, mantendo mais ou menos o mesmo patamar de média semanal da semana atual, mas depois elas passam a reduzir na previsão aqui diária. A previsão de fechamento, então, para o subsistema sul é de 170% da MLT, ficando como o 13º maior do histórico de 92 anos. Então, aqui na bacia do Rio Iguaçu, percebemos então uma precipitação já verificada bastante considerável, que pode se justificar então esse aumento nas afluências que nós vemos aqui na previsão diária, com o pico atingindo próximo aqui do primeiro dia da semana operativa seguinte, e depois essas afluências passam a reduzir, como a gente percebe aqui então na previsão diária. A previsão de fechamento para o mês é de 172% da MLT, que corresponde à 16ª maior do histórico de 92 anos. Então, na bacia do Rio Uruguai, vemos então, na previsão diária, já essa redução das afluências com um leve aumento no meio para o final da próxima semana, voltando então a diminuir até a segunda semana prevista. Então, a previsão de fechamento para a bacia do Rio Uruguai é de 171% da MLT,
correspondendo à 11ª maior do histórico de 92 anos. Então, para os subsistemas Nordeste e Norte, temos aqui a previsão de precipitação para as próximas semanas, onde constata-se que não há precipitação significativa para essas duas bacias. Então, no acompanhamento de ENAs já do Nordeste, percebe-se um comportamento até de uma estabilidade nas afluências, com a previsão de fechamento do mês em 70% e 63% da MLT, correspondendo então ao 13º menor do histórico de 92 anos. Aqui apresentamos o acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco, onde percebemos uma leve recessão na maioria dos postos, com já com alguns postos apresentando um comportamento mais estável no final aqui do horizonte apresentado. Então, isso se reflete também aqui nas afluências aqui do aproveitamento de Sobradinho. Então, para as ENAs da bacia do Rio São Francisco, assim como apresentado por Nordeste, temos um comportamento de estabilidade aí nas próximas 2 semanas, com a previsão de fechamento do mês em 63% da MLT, que corresponde à 13ª menor do histórico de 92 anos. Na bacia, no subsistema norte, então, já vinha de um comportamento de redução nas vazões, então o que se enxerga para as próximas semanas é a manutenção desse comportamento, com o fechamento do mês em 78% da MLT, correspondendo então ao 24º menor do histórico de 92 anos. Então aqui é a bacia do Rio Tocantins, conforme também apresentado para o subsistema norte, essas afluências já vinham diminuindo e a tendência é que esse comportamento se mantenha para as próximas semanas. Então a previsão de fechamento para a bacia do Tocantins é de 75% da MLT, correspondendo então ao 19º menor do histórico de 92 anos. Então, aqui apresentamos um panorama da previsão hidrológica semanal para a próxima semana, com boa parte das bacias aqui do Sudeste abaixo de 80% da MLT, aqui também a bacia do Rio São Francisco abaixo de 80%, com aqui as bacias do subsistema Sul acima de 120%, assim como algumas bacias do subsistema Norte. Então, apresentando aqui a previsão hidrológica mensal para junho, em comparação com as previsões realizadas no PMO, temos então para o subsistema Sudeste, percebemos uma redução nas condições previstas para o mês de junho, com a revisão prevendo então fechamento de 67%, terceiro menor do histórico. Subsistema Nordeste, as previsões se mantiveram as mesmas, e para o subsistema Sul foi onde percebemos maior diferença entre as previsões realizadas, caindo de 190% da MLT para 170%. No subsistema Norte também uma leve variação, uma melhoria nas condições previstas. Então aqui apresentamos a previsão hidrológica mensal dos meses de junho e julho. Então, para o subsistema Sudeste, vemos que houve pouca variação entre as previsões realizadas no PMO e na revisão 1, com as previsões para o mês de junho ficando entre 44% e 163% da MLT. Então, aqui para o subsistema Sul, já percebemos uma boa diferença entre o PMO e a revisão 1, com as condições da revisão 1 reduzindo um pouco, conforme apresentado anteriormente, e para o mês de julho, essas condições ficam variando entre 58% e 538% da MLT. No subsistema Nordeste, para o mês de junho, não percebemos muita variação com relação às previsões feitas no PMO. E para o mês de julho, a previsão fica entre 49% e 94% da MLT. Assim como para o subsistema Nordeste, no subsistema Norte, as previsões ainda para o mês de junho não variaram muito com relação às feitas no PMO. E para o mês de julho, essas previsões ficaram entre 66% e 145% da MLT. Agora apresentamos a evolução do armazenamento dos subsistemas do Sistema Interligado Nacional. Então, temos que 3 dos 4 subsistemas estão acima de 90% da energia armazenada, sendo eles o Sul, o Nordeste e o Norte, enquanto o subsistema Sudeste se encontra com 66% desse armazenamento. Aqui apresentamos a evolução do armazenamento de alguns aproveitamentos de relevância no SIM.
sendo ele Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Tumbiara, onde todos os aproveitamentos, com exceção de Três Marias, apresentam então essa recuperação aqui do armazenamento dos seus reservatórios. E Três Marias já se percebe então uma leve redução aqui nesse armazenamento. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação e fico à disposição para qualquer questionamento. E devolvo a palavra para você, Ciro. Obrigado. Obrigado, Carlos. Agora, então, para a última apresentação desse bloco sobre a operação hidráulica, a gente chama aqui o Paulo Vitor. Paulo Vitor, por favor. Muito obrigado, Ciro. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Estarei aqui, então, para falar com vocês sobre os destaques da operação hidráulica. Iniciando pelas típicas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do INS, permanecem ativas as mesmas 4 desde o nosso último encontro e trago novidades aqui para vocês a respeito das salas do Tocantins e também do Paranapanema, como veremos nos slides a seguir. Iniciando então com Tocantins, nossa última reunião foi recente, foi no dia 25 de maio, e como política de efluências, a princípio, começamos aqui com Serra da Mesa, com a defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo, em atendimento à resolução ANA, com essa vazão mínima determinada para o período seco, iniciando no mês de junho, né? E também essa vazão de 300 metros cúbicos por segundo deve se estender até o dia 20 de agosto do presente ano, em razão do atendimento da temporada de praias, das vazões mínimas estabelecidas, para os reservatórios de Serra da Mesa, vai ser uma operação flash com os 300 metros cúbicos por segundo. E apresento também aqui uma simulação que foi manifestada naquela sala, a pedido da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, com um horizonte um pouco mais estendido até o final do mês de novembro. Essa simulação se faz possível, primeiro, pela política, que é conhecida para uma boa parte desse período, e também das vazões que se comportam de uma maneira bem, um padrão mais coeso ao longo desses meses do período seco. E como podem observar aqui, temos também 2 sinalizações que são feitas a partir dessas vazões. Destaco aqui que não é uma política, esses 900 metros cúbicos e os 600 são apenas cenários que foram levados com base em vazões que foram praticadas em anos anteriores ao longo desses meses, ao fim da temporada de praias, até o final de novembro, e aqui para essa sinalização escolhemos cenários de 600 metros cúbicos por segundo a partir do dia 21 de agosto e um cenário com 900 metros cúbicos por segundo. Partindo do armazenamento então de 65,8%, chegaríamos aqui ao início de dezembro com 52,9% no cenário com 600 metros cúbicos e 46,8% no cenário com os 900. Chamamos a atenção aqui também, pois ao observar os últimos 5 anos nessa mesma data, estamos muito acima dos volumes encontrados para a Serra da Mesa, até mesmo considerando esse cenário com os mais intensivos, que garante então melhores condições para o início do próximo período úmido, neste reservatório em termos de armazenamento. Na bacia do Paranapanema, continuamos então com a política de defluências minimizada nos principais reservatórios, Jurumirim com aquela flexibilização dos 60 metros cúbicos por segundo de defluência mínima até novembro do presente ano, Chavantes com 96, Capivara com sua restrição permanente de 276 metros cúbicos por segundo. Fazendo uma simulação com um horizonte aqui já mais curto, uma simulação que foi realizada no dia 25 de maio, com previsão de término para o dia 12 de junho, nós temos aqui uma manutenção basicamente dos níveis desses reservatórios, Jurumirim chegando ali a 55% de armazenamento, Chavantes com cerca de 52%, Capivara 47%, Mauá tem um comportamento um pouco diferente, tem uma recessão, subida também de uma elevação desse armazenamento, chegando a 78% de armazenamento nesse dia 12 de junho. Sobre ainda as nossas salas de crise e acompanhamento, temos aqui então o calendário das reuniões. A próxima do Paranapanema está para o final do mês, no dia 30 de junho. São Francisco já na próxima semana, no dia 7, da região sul no dia 22 de junho e do Tocantins também ao final do mês, no dia 29 de junho. Trazendo também um outro fato de relevância, uma carta emitida pela ANS a respeito da condição hidrológica na bacia do Rio São Francisco. Destacamos aqui nessa documentação, no início do ano, em janeiro, em virtude de todas as condições hidrometeorológicas que estavam sendo visualizadas, principalmente no trecho alto
da bacia, das grandes vazões e precipitações ocorridas ali nas mediações de Três Marias e de toda a sinalização que estava sendo observada e prevista pelo ONS, foi emitida uma correspondência informando que a bacia do Rio São Francisco se encontrava numa condição cheia, condição essa que foi verificada e amplamente observada e acompanhada até mesmo nessas salas, cheia essa que foi controlada então com o esforço do ONS, dos agentes de geração e demais entidades, e conseguimos amortizar com êxito os efeitos dessa cheia, de modo que foi possível controlar os efeitos da cheia e também garantir a recuperação do armazenamento dos principais reservatórios na bacia. Destaco aqui também que o período máximo de alocação do volume de espera se encerrou ali no dia 13 de maio de 2022, tal como era estabelecido no Plano de Prevenção de Cheias, nesse presente ciclo. E então, no dia 24 de maio deste ano, com observância, né, dos dados hidrometeorológicos que estavam sendo observados já nessas últimas semanas e também das previsões futuras, o operador encerrou a condição de cheia na bacia do Rio São Francisco e então retornamos à operação com base na resolução ANA 2031 de 2017, com aqueles limites de efluência máxima e mínima como previsto por ela. Ressalto aqui também a questão da emissão do informe X da bacia do Rio São Francisco, que muitos podem ter acompanhado, foi emitido diariamente entre os dias 11 de janeiro até 23 de maio, não se fazendo mais necessário em virtude da condição de normalidade observada na bacia. Outro ponto aqui de observação, apenas um acompanhamento como estão as defluências de Jupiá e Porto Primavera. Continuamos então com esse cenário da manutenção da redução das vazões em Porto Primavera, naquele patamar de 3.600, e também Jupiá num patamar de 3.100, em virtude da necessidade de manutenção de nível em Porto Primavera, visto que as incrementais do trecho não são suficientes para redução para o patamar de 3.000. E dessa maneira, Ciro, eu concluo que essa parte da apresentação, lhe retorno a palavra e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Vitor. A gente encerra, então, com o Paulo Vitor aqui as apresentações do nosso primeiro bloco. Voltamos a ressaltar a todos, né, que a gente tem o chat, para quem tiver alguma contribuição ou pergunta sobre as apresentações que estiverem ocorrendo, podem entrar em contato conosco via chat, e no início de cada bloco a gente vai estar respondendo essas perguntas. A gente vai agora para um intervalinho de 5 minutos e retornamos após 5 minutos com o nosso segundo bloco de apresentações. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Voltamos para a nossa apresentação. Nesse segundo bloco agora a gente vai ter a parte da apresentação sobre a carga e depois sobre os resultados da revisão do PMO. Então, nessa primeira apresentação, é a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Eu convido o Lio para fazer essa apresentação. Por favor, Lio. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Vou iniciar o compartilhamento da tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo a tela já. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, não tivemos grandes destaques aí na semana, salvo essas variações que tivemos, essas volatilidades aí com essa carga mais baixa, dadas as temperaturas mais baixas e a chuva em algumas capitais. Mas a semana veio bem comportada, tivemos um bom resultado aí no subsistema Sudeste Centro-Oeste, com 80% dos desvios e até 3%, um MAP de 1,72 e quase que 40% dos desvios em até 1%. Seguindo para o subsistema Sul, praticamente o mesmo comportamento do Sudeste, com a entrada de frente fria aí, temperaturas amenas e chuva nas principais capitais. Tivemos 68% dos desvios e até 3%, um MAP de 2,40, 23% dos desvios e até 1%. Seguindo para o subsistema Nordeste, o Nordeste teve uma volatilidade muito grande essas últimas 2 semanas aí, por causa da ocorrência de chuvas, principalmente nas capitais aí, nas principais capitais da região, né? Mas ressaltando Recife, que passou por um volume de chuva aí que a gente não registrava fazia um bom tempo. Mas salvo essas volatilidades aí locais e mudança no total de transmissão, tivemos aí um resultado aí até que perto do que a gente vem apresentando nas últimas semanas, 48% dos desvios até 3%, um MAP de 3,98 e 18% dos desvios em até 1%, né? Seguindo
subsistema norte tem uma carga mais baixa, principalmente encalcada ali nos consumidores livres, né? Tivemos uma redução de em torno de 100 megawatts de 2 consumidores livres da rede base, que não estava programado para essa semana. Ocorrência de chuvas aí nas principais capitais, principalmente em Pará no Pará e no Maranhão, tá? E com isso, esta semana são que 63% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 2,42% e 35% dos desvios até 1%. Então, um bom resultado aí para o norte essa semana. E quando a gente integraliza todos os subsistemas, a gente tem que o maior desvio aqui ocorreu, principalmente puxado pelo sudeste aqui no sábado, tá? Mas foi um ótimo resultado para a semana, com 95% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,13%, e 57% dos desvios em até 1%. Bom, Ciro, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Lio. Muito boa apresentação. A gente vai agora para a previsão de carga para o PMO, nessa revisão semanal. Eu convido agora a Marcela para fazer a sua apresentação. Marcela, por favor. Ciro, Oi. vou fazer uma apresentação um pouquinho antes da Marcela, só para mostrar um item, tá? Para Tá complementar. ótimo, Márcia. Fique à vontade. É sempre bom, assim, pode participar à vontade. Por favor. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, aí, agora já está em apresentação. Obrigado. E em virtude de vários questionamentos que nós estamos recebendo, né, algumas perguntas para os agentes, mandando ali para a área de relacionamento, a gente resolveu fazer esse slide exatamente para mostrar quais são as etapas de atualização da carga. Porque uma carga que a gente está apresentando hoje, né, como valor verificado, por exemplo, a gente tem ali, quando a gente está lá por volta do dia 15, mais ou menos, eu tenho um valor verificado que a gente coloca ali, que é um dado estimado, né, do mês de junho. E, ao longo do mês, nós vamos tendo assim, outros valores, né, estimados para verificar no mês. Então, assim, durante o mês, né, ou seja, eu estou no mês de maio, por exemplo, né, então, durante o mês de maio, para fechar essa carga, né, que a gente chama de carga verificada, o que a gente usa? A gente usa os dados de geração verificados pelo sistema de supervisão do ONS, né, e os dados estimados de geração daquelas usinas, né, que injetam na rede de distribuição, mas que o ONS não possui, na realidade, supervisão, né? Essas usinas são usinas tipo 3, né? Então, a gente faz uma estimativa baseada nos dados históricos da geração que a gente recebe da CCE. Então, a gente estima, fecha esse dado. Esse é o dado também que vocês, quando vocês olham no PDO, vocês têm esse dado lá. Só que no PDO ele não vai mudar, ou seja, no mês que vem, ou seja, você está em maio, em junho, esse dado, se você olhar lá, né, ainda está o mesmo, porque tem aqueles valores estimados que ficam lá, você não tem como alterar. No início do mês seguinte, né, ou seja, eu estou em maio, aí no início do mês de junho, né, eu já recebo os dados fechados do mês anterior, né, os dados de geração da CCE, e aí eu posso calcular essa carga, né, o valor verificado, é claro, eu olho se eu tenho intercâmbio ali com internacional, né, para eu fechar a carga. Se eu tiver tido algum intercâmbio internacional, e eu não vou fechar a carga simplesmente somando a geração, né? Eu tenho que considerar também esse intercâmbio. E aí, esses dados, depois eu vou falar, eles estão disponíveis lá no site do ONS. Então, ali eu recebi esses dados, né, da CCE, que são dados ainda preliminares, ele não é o fechado, ele não é o contabilizado, então eu fechei uma carga, e essa carga ela passa a ser utilizada nos processos de previsão. Quando eu chego lá no NS13, que a gente chama, né, que é ali a data de contabilização dos dados contabilizados da CCE, a gente recebe isso, NS13, ou seja, mês seguinte, 13º dia útil do mês seguinte, isso dá lá para o dia 20, mais ou menos em torno do dia 20, eu recebo um novo valor da CCE, um novo valor de geração, e aí eu posso, olha, esse é o dado fechado, né, contabilizado. Então, eu calculo um novo valor de carga. E aí, no final do mês, né, do mês seguinte, eu estou
informando, e já estou disponibilizando esses dados de geração no site do INS. Né? Então, esses dados, eu chego lá nesse endereço aí, né? Resultado da operação, história da operação, e eu vou conseguir acessar o dado de geração, né, de usina por usina, referente àquele mês. Né? E quando eu coloco esse dado, pode ser que nos meses anteriores eu tenha alteração, sim, porque se eu receber qualquer atualização desse dado de geração da CCE, esses dados anteriores também vão ser revistos. Né? Então, eu posso ter dado revisto do mês passado, do mês anterior, do ano anterior, depende desses dados que a gente recebe da CCE. Então, assim, a gente tenta colocar, assim, quando vocês olham, porque o dado fez alteração, por exemplo, né? O mês de maio desse ano, agora de 2022, nós tivemos uma diferença expressiva entre o dado que a gente fechou com o próprio dado da CCE, que nós recebemos no início do mês, e o valor que foi contabilizado, né? Então, houve uma atualização dos agentes lá e teve uma alteração bem expressiva e que isso chamou a atenção, né? Normalmente, a gente tem pequenas alterações, ali em torno de 200 megawatts, 100 megawatts, né? Para você entre o dado que está inicial e o dado final, mas no mês de março realmente teve uma diferença maior. E foram basicamente os dados de geração que nós recebemos da CCE naquele momento. A gente entrou em contato e falou, realmente nós percebemos isso, houve, assim, alguns agentes fizeram algumas alterações, né, e atualizações, e aí a gente fechou uma nova carta, tá? Então, assim, nós recebemos essa semana, né, nós recebemos bastante questionamento dos agentes a respeito disso, e por isso nós resolvemos fazer. Se mesmo assim vocês não tiverem dúvida, podem mandar, né, as suas perguntas, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Tá? Agora eu vou passar para a Marcela, para que ela continue aí apresentando o acompanhamento da carta. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu vou dar seguimento, então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já veem aí? Já está pronta, Marcela, pode apresentar. Tá ótimo, então. Então, dando continuidade, a gente segue com a previsão de carga semanal, que foi consolidada agora para a primeira revisão semanal do PMO de junho. Bem, inicialmente nós temos os destaques da primeira semana operativa do mês, que é a semana que começou no dia 28 de maio e ela finda no dia de hoje, dia 3/6. Em relação aos subsistemas, nós temos destaque aí para o Nordeste, como o Lio já falou também, né? Nós estamos observando o comportamento da carga fortemente influenciado pelo efeito dos elevados totais de precipitação ocorridos na região como um todo e principalmente em Recife. No subsistema norte, ele também segue impactado pelo efeito relacionado à precipitação, mas o maior destaque dessa semana ele fica relacionado à redução não programada de 2 consumidores livres da rede básica, e a gente vai ver mais à frente. Em termos de premissas, né, que foram consideradas principalmente para o horizonte mais perto, né, mais preciso de previsão, vamos dizer assim, que é da próxima semana operativa, embora nós estejamos vendo as 4 semanas restantes do mês, em termos de premissas econômicas, aí a gente fala de uma maneira geral, elas não são diferentes daquelas que foram consideradas quando da consolidação das previsões de carga para o PMO na semana passada, e o que a gente tem, segundo informações, né, publicações mais recentes da FGV, é de que em maio nós observamos melhora da maioria dos indicadores. Então, a gente vinha aí com a indústria que tem uma participação bastante expressiva dentro da carga, né, do sistema interligado. A gente vinha passando aí os últimos meses com grandes pressões inflacionárias, né, referentes à escassez de matéria-prima, que a gente vem observando desde os períodos lá mais precisos de pandemia, os efeitos de lockdown mais recente agora
em função da Covid-19 na China, aí tem toda a volatilidade dos preços da energia e a guerra da Ucrânia, a gente vinha vendo, né, a indústria sofrendo sob esses efeitos, mas agora, em maio, ela ganhou um certo impulso e ela aumentou, ela teve um crescimento de 2,3 pontos, né, alcançando aí o maior nível observado desde dezembro do ano passado. E o indicador de confiança do comércio, ele também se destaca agora no mês de maio, ele que vinha também sofrendo fortes influências negativas, né, vinha aqui com um comportamento bem desacelerado, agora em maio ele merece também destaque o crescimento de 7,4 pontos após de 2 meses consecutivos aí de queda, e ele também alcança o maior nível desde outubro do ano passado. Em questões meteorológicas, as sinalizações que nós temos, mais precisamente para a próxima semana operativa, que é a semana de 4 a 10 de junho, para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa que nós temos que, em função da passagem de uma frente fria, já nos primeiros dias da próxima semana operativa, vai fazer com que as temperaturas elas apresentem um comportamento mais ameno em relação ao comportamento observado nessa semana vigente, né, na semana atual, principalmente no Rio de Janeiro, e esse comportamento ele segue também de precipitação, né, são esperados precipitação durante todos os dias da próxima semana. Para o sul, as condições elas indicam níveis mais estáveis, né, em relação ao comportamento observado na semana em curso. As temperaturas seguem em patamares amenos, tanto em relação às temperaturas máximas quanto às mínimas. Para a próxima semana é esperado esse mesmo comportamento, mas também com expectativa de ocorrência de precipitação. Já para as capitais do Nordeste e do Norte, as condições de temperatura e precipitação elas seguem bastante parecidas com as observadas nas 2 últimas semanas, pelo menos, né? As temperaturas elas continuam ali sem grandes variações, ainda em patamares mais elevados, mas o que vem influenciando bastante no comportamento da carga são os efeitos também relacionados à precipitação que tem ocorrido com maior intensidade nessas 2 últimas semanas, e é o que a gente espera também para a próxima semana. E o fator precipitação, ele é bastante, ele influencia bastante no comportamento da carga dessas 2 regiões. Então, seguindo aqui para o acompanhamento da carga durante o mês em curso, graficamente, iniciando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a representação das 5 semanas operativas do mês de junho. A primeira delas, nós temos uma expectativa de fechamento dela, né, com base em informações verificadas até a quarta-feira e com previsão para os dias de quinta e sexta-feira, dado que essa expectativa ela foi feita no dia de ontem para consolidação da revisão semanal. Então, essa expectativa, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ela segue com um desvio de 2,2% em relação àquilo que nós havíamos projetado para essa semana, e cabe ressaltar que, principalmente aqui no caso do Rio de Janeiro, as temperaturas elas ficaram aqui esbarrando nos 30 graus e alguns dias até um pouquinho acima disso. Para a próxima semana, como eu mencionei anteriormente, a expectativa é de que haja redução dessas temperaturas em função da atuação dessa frente fria que já passa já nos primeiros dias da próxima semana. A tendência é que a carga ela seja menor do que a carga observada na semana em curso, e isso já era um efeito esperado lá no PMO, um efeito decrescente daí para frente, até em função do comportamento dessas temperaturas nessa época do ano, e em função disso, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós não fizemos nenhuma revisão em relação às projeções anteriores. Considerando isso, né, a expectativa de fechamento da semana em curso e a manutenção das previsões da segunda à quinta semana do mês, hoje a expectativa que nós temos, né, de fechamento da carga do subsistema para o mês de junho é com o valor indicando uma variação quase nula, né, em relação à nossa projeção inicial. O subsistema sul, a semana em curso, a expectativa também segue um pouquinho acima da nossa previsão, em 1,1%. Aqui nós não temos grandes destaques, dado que as temperaturas e os totais de precipitação eles se comportaram dentro daquilo que nós esperávamos.
E a expectativa que nós temos para a próxima semana é de condições de estabilidade, né, em termos não só de temperatura, mas de precipitação também. Nós não fizemos nenhum ajuste para as próximas semanas em relação àquelas projeções que foram realizadas no PMO. Em função, então, somente dessa atualização da primeira semana operativa, dadas essas informações verificadas e as projeções para os dias restantes, compondo com a manutenção das previsões da segunda e quinta semana do mês, hoje a gente espera fechar o mês de junho com um valor em cima do que foi projetado para o PMO de junho, com uma variação de apenas 0,1%. Para o subsistema Nordeste, esse é o que merece um pouquinho mais de destaque dentre todos os outros, em função do que vem acontecendo mais recentemente. A carga esperada para fechamento dessa semana, ela indica um desvio de menos 2,3%, isso bastante influenciado pelo efeito da precipitação, né, dos totais de precipitação que vêm sendo registrados, superiores àqueles que nós estimávamos para esse período, isso na região como um todo, mas a gente sabe que merece destaque até segundo o que a gente vem acompanhando aí nos meios de imprensa, o que vem acontecendo com Recife. Como eu mencionei anteriormente também, esse subsistema ele é bastante sensível, né, a carga do subsistema Nordeste é bastante sensível e a gente pode ver isso no que vem acontecendo na semana em curso. A expectativa para a próxima semana, em termos de temperatura, nós não temos sinalização de grandes variações, mas são esperadas também totais de precipitação mais expressivos, né, assim como os observados na semana em curso, pelo menos para a próxima semana operativa. Em função disso, nós fizemos ajuste não só para a segunda semana, mas carregamos isso para todas as semanas do horizonte, de forma a deixar a carga num patamar que vem sendo observado, já que a gente não tem sinalização nesse momento de uma mudança de comportamento que possa influenciar diretamente na carga. Então, em questões de atualização, não só do valor estimado para fechamento da semana em curso, mas também das revisões que foram feitas para o horizonte de previsão, hoje a expectativa que nós temos de fechamento do mês é de um valor inferior em 2,5% àquela previsão que foi consolidada no PMO para o mês de junho. No subsistema norte, a carga também esperada, né, estimada para fechamento da semana em curso, ela indica para a gente um desvio de menos 2,1%. Aqui nós temos os efeitos relacionados também à precipitação nas capitais, mas aqui nós tivemos um destaque maior em relação à redução de carga de 2 consumidores livres da rede básica desse subsistema durante esse período. Foram reduções não programadas e elas giram em torno de 100 megawatts médios, então é um montante bastante representativo dentro da carga do subsistema. Para a próxima semana, nós não temos ainda sinalização, segundo informações que foram encaminhadas pelos agentes para o estudo da primeira revisão, nós não temos informação de que essa redução se mantenha, né, para o período à frente, mas nós temos sim indicação de que esses efeitos relacionados à chuva, eles se mantenham pelo menos para a próxima semana. Em função disso, nós fizemos um ajuste na segunda semana em menos 1%, e também na terceira semana, cabe ressaltar também, embora eu não tenha mencionado nos outros subsistemas, a terceira semana operativa em todos eles segue com um valor de carga menor em relação às outras semanas em função do feriado de Corpus Christi no dia 16. Então, no caso do subsistema norte, com a expectativa de fechamento da semana em curso, a revisão dos valores para a segunda e terceira semana operativas e manutenção dos valores, né, das previsões para a quarta e quinta semanas, hoje nós temos uma expectativa de fechamento do mês também com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, né, em menos 0,7%. Aqui, contextualizando de uma forma geral, nós temos o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso com uma variação pequena de 0,9%, dado que um subsistema ele acaba compensando o outro, uns
estão fechando acima da nossa projeção, enquanto outros abaixo. Então, isso, contextualizado no SIM, gera uma variação pequena de 0,9%. Isso também ocorre, né, com as considerações que foram feitas para as semanas à frente. Então, quando a gente olha para o SIM, as variações elas são pequenas em relação às previsões que foram consideradas no PMO, e isso tudo gira para a gente, sinaliza para a gente uma expectativa de fechamento do mês em cima da nossa projeção inicial, né, em 66.987 megawatts médios. Então, essas eram as informações, né, que nós tínhamos a trazer para você relacionadas à consolidação da primeira revisão semanal, né, as consolidações das previsões de carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Ciro. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Obrigado, Márcia, pelas apresentações e esclarecimentos, né? Agora, para dar continuidade, então, a gente vai ter a apresentação dos resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Aí, para essas duas apresentações, eu convido o Lucas aqui para fazê-las. Lucas, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa revisão 1 do PMO de junho. Então, vou começar a apresentação com os resultados do modelo Decomp para essa revisão que engloba aí do dia 4 de junho até o dia 10 de junho. A gente já inicia a apresentação entrando diretamente nos resultados, a gente não tem nenhum destaque adicional aqui para essa revisão. Então, a gente tem aqui os CMOs para cada patamar de carga dos 4 subsistemas e também o CMO médio. A gente pode perceber que nos 4 subsistemas eles estão com o mesmo CMO, então todos eles estão acoplados no valor de R$ 57,89 por megawatt-hora. Aqui nesse esquemático também a gente tem, né, os 4 subsistemas e as interligações entre eles, e a gente pode perceber o atingimento do limite de intercâmbio de energia entre os subsistemas norte e sudeste, que é aqui o bipolo pegando nos patamares de carga pesada e média, na sua condição estrutural, e também o FNS, sendo atingido nos 3 patamares de carga na sua condição conjuntural. A gente também traz a análise da variação do CMO referente à última revisão, a revisão 0 do PMO de junho. A gente faz a análise com os principais fatores que podem influenciar na elevação ou na redução do CMO de uma revisão para outra. Então, a gente parte aqui do CMO da revisão 0, que foi próximo de R$ 39,00 por megawatt-hora, e analisando a contribuição de cada fator, a gente dá um destaque mais relevante para a atualização de previsão de vazões, que foi quem mais contribuiu com a elevação desse CMO, que chegou próximo a R$ 58,00 por megawatt-hora, no seu valor médio. Falando um pouco sobre a geração térmica indicada no modelo Decomp, a gente tem um total de 4.387 megawatts médios de geração térmica. Praticamente todo esse montante ele está atrelado à inflexibilidade que foi declarada pelos agentes para essa revisão. A gente tem uma parcela bem pequena de 7 megawatts médios, que está referente a uma restrição elétrica que a gente tem nessa semana operativa no SIM. E então a gente pode perceber que para a ordem de mérito a gente não tem aqui a consideração de nenhuma geração térmica. Só destacando que, se caso tivesse aqui uma indicação do modelo Decomp, essa geração por ordem de mérito ela é revista depois na programação diária, né, que é quem dá a geração por ordem de mérito das usinas térmicas. Seguindo ainda nas térmicas, agora com um enfoque maior nas 3 usinas da GNL, com essa caracterização, nessa revisão do PMO de junho, a gente fez a análise do despacho antecipado dessas 3 usinas por ordem de mérito, que na semana operativa de 6 de agosto até 12 de agosto. Então, como a gente pode perceber aqui na tabela, a gente tem os valores de benefício GNL dessas 3 usinas. Esse benefício ficou próximo dos R$ 63,00 por megawatt-hora, o que não é o suficiente para que seja comandado o despacho antecipado por ordem de mérito, visto que o CVU dessas 3 usinas se encontram em valores superiores. Então, só reforçando, dessa forma o ONS, né, não
prevê o despacho antecipado por ordem de mérito dessas 3 usinas da GNL, Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, para a semana de 6 de agosto até 12 de agosto. Entrando agora um pouco para a gente falar sobre a percentual de energia armazenada dos 4 subsistemas, a gente começa pelo Sudeste e Centro-Oeste, com a expectativa de iniciar essa semana operativa em 66,1%. A gente tem uma expectativa de chegar ao fim do mês de junho em 65,3%, e tem uma variação bem pequena para o segundo mês, e na faixa de 8%, indo do pior cenário em 59% até o melhor cenário em 67%, quase 68%. A gente pode perceber também que, referente à revisão 0, que está num tom mais claro, nós não tivemos grandes variações para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Falando agora um pouco do Nordeste, nós partimos de 93,6%, chegando ao fim do mês numa expectativa de 91,2%, e também uma pequena variação no segundo mês, indo de 81% no cenário mais pessimista até 89% no mais otimista. No subsistema Sul, é um subsistema que a gente encontra uma certa variação referente ao que foi visto na revisão 0, a gente tem uma partida aqui em 90%, acima do que era esperado na semana anterior, e uma manutenção desse valor chegando a 90,9% ao fim do mês. A gente tem uma variação um pouco mais esparsa no segundo mês do subsistema Sul, que é característico, e temos um valor aí esperado de 90,7% para esse subsistema. E no Norte, nós partimos de 98,8% nesta revisão 1, e também sem grandes variações ao que foi visto na revisão 0, chegando ao final do mês e também, né, mantendo o valor de início em 98,8%, e uma leve variação no segundo mês, indo de 80% a 100%, sendo o valor esperado em 90,8%. Nós recebemos 2 ofertas de importação de energia para essa semana operativa. As duas são através do Uruguai. Os 2 agentes que declararam foram a Enel e a BTG Pactual. São 2 ofertas que totalizam, cada uma delas, 250 megawatts médios, e estão divididas em 6 blocos. Então, pela Enel, nós temos como bloco mais barato R$ 478,27 por megawatt-hora, e temos então a distribuição dos blocos indo até o bloco mais caro de R$ 2.370 por megawatt-hora aproximadamente. Já a oferta da BTG, nós temos como bloco mais barato R$ 483,62 por megawatt-hora, indo até o bloco mais caro no valor próximo de R$ 2.406 por megawatt-hora. Para a importação através da Argentina, nós seguimos sem nenhuma oferta para essa próxima semana operativa. Assim, eu finalizei a primeira apresentação sobre os resultados do compra para essa revisão do PMO de junho, e eu já vou dando sequência também na apresentação sobre as intervenções energéticas relevantes. Então, aqui a gente traz as principais intervenções para essas que estão ocorrendo dentro dessa próxima semana operativa, né, relembrando que vai do dia 4 até o dia 10 de junho, e aqui a gente traz as intervenções que ocorrem em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte, que são os nossos critérios de relevância. Então, iniciando com as intervenções do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma manutenção preventiva para as unidades 3 e 4 da usina hidrelétrica de Água Vermelha, e também do transformador elevador, que está programado do dia 4 de junho até o dia 19 de junho. No setor de 50 Hz de Itaipu, nós temos uma manutenção preventiva mensal na UG3, que está programado para o período de 5 a 6 de junho, e no setor de 60 Hz, nós temos um ensaio de autorrestabelecimento programado das UGs 14 até o G17 de Itaipu, no dia 5 de junho. Finalizando o sistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos para o G1 da hidrelétrica de Itumbiara uma manutenção corretiva programada que já está em execução e vai até o dia 16 de junho. Partindo agora para o subsistema Norte, nós temos o desligamento das UGs 9 e 10 da usina hidrelétrica de Cachoeiro Dourado, devido aos serviços na Barra, que está programado para o dia 4 de junho. E temos também desligamento da usina de Estreito,
devido à manutenção na linha de transmissão de 500 kV de Estreito Imperatriz, que está programado para o próximo dia 5 de junho. No subsistema Nordeste, nós não temos nenhuma intervenção relevante, e no subsistema Sul, nós temos 2 manutenções preventivas programadas para o dia 5 de junho. Uma delas é na UG2, da usina hidrelétrica de Governador Bento Munhoz, e a outra, também no dia 5 de junho, é na UG1 da hidrelétrica Governador José Richa. Com isso, eu chego ao fim também da apresentação de intervenções energéticas relevantes, Ciro, e devolvo a palavra para você. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, pelas apresentações. Aproveitando aqui esse espaço do final do segundo bloco, eu gostaria de informar a todos que, infelizmente, a gente está tendo algumas dificuldades técnicas no nosso site, tanto no chat quanto no acesso à reunião, que já estamos atuando com o nosso suporte para tentar resolver. E a gente solicita que, caso alguma pergunta não tenha sido possível enviar, que tentem novamente. A gente já está resolvendo esse nosso problema técnico nessa reunião de hoje. A gente agradece, vai para um intervalo de 5 minutos e logo retornamos com a última parte das apresentações. Obrigado. Boa tarde a todos. Voltamos aqui para a nossa apresentação semanal. Esse último bloco, a gente vai ter a apresentação dos limites elétricos e das principais intervenções elétricas e depois a apresentação da política operativa da PRT. Então, para essa primeira apresentação, eu chamo o Fernando Viana. Por favor, Fernando. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Então, vamos começar aqui a apresentação dos limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira que a gente tem é uma intervenção na barra B da SE Janaúba 3, que é aí do dia 1º ao dia 11/6, começando às 7 horas e terminando às 23h59 do dia 11, que são referentes a atividades relacionadas à obra da integração do complexo solar de Janaúba. Então, como consequência, a gente tem para que o SIM suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da SE Janaúba 3, vamos precisar aí programar as seguintes restrições: o FNESIA menor que 4.700 MW, FNS menor que 3.800 MW e o R-Seco menor que 8.800 MW. Na sequência, temos aqui também, a partir das 7 horas do dia 6 às 23h59 do dia 11, intervenção no disjuntor 9072 da SE Janaúba 3, no 500 kV. Que essa intervenção tem como objetivo aí o bloqueio da proteção para a falha de disjuntor, desse mesmo disjuntor, para atender as atividades do serviço anterior, referente à barra de Janaúba. Então, para que o SIM suporte dinamicamente as contingências envolvendo falha desse disjuntor, deverá ser programada aí o FNES menor que 4.600 MW, FNS menor que 3.700 MW e o R-Seco menor que 8.600 MW. Na sequência, temos aqui uma intervenção na linha de transmissão de 500 kV, barreira 2 e o GUES 2, do período aí de 7 horas do dia 4/6 às 6 horas do dia 6/6, aí com motivo a manutenção corretiva nesse equipamento, e que para que o SIM suporte dinamicamente as contingências simples e duplas nas interligações Sudeste-Nordeste e Norte-Sudeste, adotar as seguintes restrições: o FNS menor que 3.500 e o FNES menor que 4.200 MW. Sequência, intervenção na LT 500 kV, São João do Piauí, Curral Novo do Piauí, das 8h30 às 11h30 do dia 4/6. Intervenção para substituir os cabos para-raio referente ao reator da LT 500 kV, Curral Novo do Piauí, São João do Piauí, na SE São João do Piauí. E como consequência, temos que para que o SIM suporte perdas simples e duplas de linhas de transmissão nas interligações Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste, devendo adotar as seguintes restrições: o FNNE entre menos 4.200 e 4.200 MW,
e o FNES menor ou igual a 5.000 megawatts. Temos a intervenção na SE Colinas no disjuntor 711. Então, no período aí de 4 horas do dia 5/6 às 7 horas do dia 6/6, para a substituição aí da fase A do disjuntor da SE Colinas. Então, para que o sistema, né, suporte as perdas duplas da linha de transmissão que conectam a SE Colinas, devemos adotar as seguintes restrições: o FNS menor que 3.500 e o FNES menor ou igual a 4.200 megawatts. Sequência, temos a intervenção no disjuntor 718 da SM Miracema, das 6 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos do dia 5/6, no domingo, como para a realização de manutenção preventiva nesse disjuntor, e que para sistemas de suporte perdas duplas de linha de transmissão, que conectam a SM Iracema, devemos limitar o FNES em menor ou igual a 4.200 megawatts. Sequência, temos o disjuntor 9574 da SE Gurupi, das 9 horas e 10 minutos às 9 horas e 30 minutos do dia 5/6, no domingo, para executar manobras nesse disjuntor em chaves seccionadoras para teste de telecomando e para que, então, para que o sistema dê suporte a perdas múltiplas de linhas de transmissão da SE Gurupi, devemos restringir o FNES menor ou igual a 4.000 megawatts. Temos o banco série da SE Gurupi, das 10 horas e 30 minutos às 11 horas do dia 5/6, no domingo. Também é para executar manobras no disjuntor e em chaves seccionadoras para teste de telecomando, para que o SIM suporte, né, as contingências externas, a interligação norte-sudeste e perda múltipla de linhas de transmissão na SE Gurupi, adotar a restrição, né, de FNS menor ou igual a 3.500 megawatts e FNES menor ou igual a 4.200 megawatts. Intervenção na barra A4 de 500 kV e unidades geradoras 14, 15, 16 e 17 da UHE Itaipu. Então, aí no período de 7 horas às 10 horas do dia 5/6, no domingo, intervenção é para Insight Black Start da UHE Itaipu 60 Hz. Então, durante essa intervenção, vai ter que se adotar as seguintes restrições. Se Itaipu tiver com 4 UGs, Jipu vai ter que ser menor que 2.800 megawatts. Com Itaipu com 5 UGs, Jipu menor que 3.500 megawatts, e Itaipu com 6 UGs, Jipu vai ter que ser limitado em menos de 4.200 megawatts. Temos também aqui o desligamento do trafo 2, 765 500 kV da SE Foz do Iguaçu, das 7 horas às 17 horas do dia 7/6, terça-feira. Aí, para manutenção corretiva em chave seccionadora e desligamento dos disjuntores da SE Foz do Iguaçu 60 Hz, de 765 kV. Então, para não ter sobrecarga na transformação do 765 500 kV em Foz do Iguaçu em caso de contingência, o Jipu deverá ser restringido em menor ou igual a 5.200. Temos aí o desligamento do tráfego 2, 500, 345 kV e barra 345 kV da SE Ibiúna, no período aí de 7 horas às 17 horas do dia 8/6, na quarta-feira, para manutenção preventiva no transformador em chaves seccionadoras, e de forma a não ter sobrecarga na transformação 500, 345 kV da SE Ibiúna, em regime normal, bem como suportar dinamicamente a perda da barra 6, 345 kV da SE Ibiúna. Devemos programar o LCC em menor que 3.500 megawatts. Temos aqui a intervenção no LT de 765 kV de Foz do Iguaçu e Vaiporão, circuito 3, no período de 7 horas às 17 horas, diariamente, do dia 4/6 a 5/6, para manutenção corretiva em cabo para-raio, que para o SIM suporte dinamicamente a perda de 2 circuitos remanescentes da LT 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, devemos restringir o FNS menor ou igual a 3.000 megawatts, a geração de Itaipu 60 Hz menor ou igual a 3.900 megawatts no sábado e 3.500 megawatts no domingo. E termino aqui minha apresentação. Volto a palavra aí para o Ciro. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado pela apresentação. A gente vai passar agora, então, para a última apresentação sobre a política operativa. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês.
Então, acredito que vocês já estejam vendo. Vamos lá. Nessa primeira slide aqui, né, a gente apresenta os resultados CMO por subsistema, né, e uma comparação aí entre os resultados do DECOMP e os resultados do DECEM. De uma maneira geral, né, no primeiro slide ali está o Sudeste, no slide inferior o Sul. A gente nota, são muito parecidos os dois gráficos, né? Então tem um acoplamento aí entre os resultados para os dois subsistemas. No início da semana operativa, né, a gente vê um desvio ali, uma redução no DCEM em função da carga do final de semana, né? E durante os dias úteis, né, as variações ali, elas são devidas aí principalmente ao detalhamento maior do DCEM, né, da rede e da carga. Agora, para o subsistema Nordeste e Norte, da mesma maneira, né, os mesmos resultados, então a gente está com os 4 subsistemas acoplados, não tem diferença de valor ali, né, então sem limitações, e acaba que os gráficos, os resultados nessa comparação ficam muito parecidos. Agora aqui a gente traz um resultado aí do DECEM para o dia de hoje, né, no horário de 7 da manhã. Isso aqui é uma distribuição geográfica aí, né, dos barramentos. É sempre bom lembrar, né, para quem está chegando agora nessas apresentações, que aqui a gente tem a representação de apenas 30% do total de barras do SIM. Então, o que a gente já comentava anteriormente aí pelas cores no gráfico, né, a gente nota uma distribuição igual, né, de valores em todo o SIM, com 2 pontos de atenção aí, que seria lá no norte a linha de 230 Ferreira Gomes Macapá, que estava sob intervenção nesse horário, né? E aí, e também na região do Mato Grosso, aqui tem um ponto com CMO nulo ali, uma restrição também por conta de SGI na UHE Dardanelos. Agora a gente passa para o acompanhamento via boxplot aqui por subsistema, né? Então aqui a gente tem uma ferramenta para demonstrar como que está a distribuição dos CMOs nesse subsistema durante as 24 horas aí do dia 13, do dia de hoje. Então, a gente nota aqui que são 2 pontos de atenção, aquele das UHS Dardanelos e Jauru, então, por conta de SGI, e da mesma forma, um outlier inferior aqui, né, devido à manutenção também, o SGI 22083, né, que impedia a geração da UHE Três Irmãos, por isso desse CMO negativo aqui do período de 0 a 7. Para o subsistema Sul, então, agora a gente vê, está bem alinhado aí conforme a carga, então não temos nenhum ponto a destacar aqui nesse gráfico. Subsistema Nordeste, da mesma forma, também os valores de CMO não apresentaram dispersão. No subsistema Norte já tem a maior parte, né, não tem uma dispersão nos resultados, só a ocorrência dos CMOs nulos durante o dia, né, que isso aí foi por conta do limite de carregamento da linha de 230 kV Ferreira Gomes Macapá. Agora a gente faz o comparativo, né, por subsistema entre os resultados do DECEM e os resultados do PDP, né? Isso é uma média semanal da última semana operativa, de dia 28 ao dia 3. Então, no gráfico superior, a gente tem a geração hidráulica. As diferenças aí, dia a dia, né, elas podem ser justificadas pela compatibilização, né, tanto da diretriz da política operativa e o Unit Commitment hidráulico. Na geração térmica, né, as diferenças elas foram em função de declaração de inflexibilidade dos agentes.
Para o subsistema sul, a geração hidráulica aí a gente vê também política operativa, né, do PDP, né, o ajuste da política operativa e das restrições de unit commitment. E com relação à geração térmica, aqui a gente tem também a declaração tanto de inflexibilidade dos agentes e também exportação comercial que ocorreu durante essa semana. Para o subsistema Nordeste, então na parte hidráulica também basicamente, né, as diferenças elas são devidas a diretrizes e política operativa, né, as restrições da bacia do Rio São Francisco. E na parte térmica, aí, as diferenças que ocorreram foram redeclarações de inflexibilidade pelos agentes. No norte, aqui, a gente tem, da mesma maneira como nos outros subsistemas, né, a gente tem ajustes por limite de transmissão, ajuste de unit commitment, e aqui também ocorreu em alguns dias o rateio de vertida turbinável. Já na questão da geração térmica, a gente pode notar que a partir do dia 1º ali a gente tem também uma elevação, foi por conta de exportação comercial dessa energia, exportação para a Argentina, e as demais diferenças em função de declaração de inflexibilidade pelos agentes. Então, agora a gente traz aqui, né, a média da geração térmica semanal, qual foi o motivo de despacho. Então, nessa semana operativa, a gente teve aí um total de 4,6 gigawatts média de geração térmica. Grande parte dela, 56% do total, foi por inflexibilidade, 29% ordem de mérito, e, por fim, a exportação comercial, que correspondeu aí a 15% da geração térmica total. Agora sim, né, falando sobre os intercâmbios internacionais, aí a gente, com o Uruguai não houve nem importação nem exportação, e para a Argentina, né, houve a exportação de energia de oportunidade ainda nos primeiros dias ali da semana operativa, no final de semana, e na modalidade comercial, né, por conta das térmicas do subsistema sul e norte, durante os dias úteis. Agora a gente traz aqui, então, a média semanal, né, de como foi a composição da carga, aí, né, como que foi o atendimento à carga por subsistema. Então, no gráfico superior, a gente tem o Sudeste, a gente nota na média ali, então ele está recebedor em todos os patamares, e a modulação, né, as modulações feitas com a geração hidráulica aí, conforme a modulação da carga. No subsistema sul, né, em função aí das melhoras das condições operativas e das chuvas que a gente vem tendo na região sul, então o sul está exportador, né, está gerando acima da carga da região, principalmente com as hidráulicas, né, e também nessa composição aqui, essa geração, a gente conseguiu também fazer a exportação de energia por oportunidade, né, no início da semana operativa. Então, isso compõe um pouco mais dessa geração nesse gráfico. Agora, então, para o Nordeste também a gente nota, né, aqui, como todos sabem, né, a grande parte da geração eólica, nessa barra verde aqui dentro do gráfico, né, também exportador em todos os patamares, né, e podendo fazer as modulações nas hidráulicas também devido às condições operativas, né. E no norte, já em fim de período úmido, mas ainda, né, sempre bastante exportador aqui, né, e também modulando aí para atendimento à carga, né? Então, na média, também foi bastante exportador o norte. Trazendo agora, então, os resultados aqui do balanço semanal,
Então, aqui a gente pode destacar a carga média do SIM, ela foi de 67,1 gigawatts médios, um aumento aproximado de 2,8 gigawatts médios em relação à semana anterior. A geração eólica, ela foi 6,6 gigawatts médios na região Nordeste, redução de aproximadamente 2,3 gigawatts médios em relação à semana anterior. O Sul teve um perfil exportador de energia, então em torno de 1 gigawatts médios. Ainda tivemos exportação, tanto de oportunidade quanto comercial, para a Argentina, em torno de 1 gigawatts médios também. A exportação dos bipolos do Madeira ficou em torno de 3,4 gigawatts médios, bipolos do Xingu aproximadamente 4,9 gigawatts médios, e uma geração em Itaipu de aproximadamente 5,9 gigawatts médios, um aumento em torno de 920 megawatts médios em relação à semana operativa anterior. Agora, já passando um panorama aí de como a gente está prevendo que seja, né, a próxima semana operativa, né, isso que seria uma previsão. Então, aqui a gente destaca que o Sudeste Centro-Oeste, né, é uma geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos desse subsistema. O Sul, uma maximização da geração hidráulica em acordo com as fontes hidráulicas aí, né, com as altas afluências que a gente teve, os níveis elevados dessas últimas semanas, tentando minimizar o risco de vertimento. O Nordeste, então, a gente mantém a exploração das renováveis, né, com uma geração hidráulica complementando as variações das renováveis e o atendimento à carga, respeitando as restrições hidráulicas da região e os limites elétricos vigentes. E o Norte com a exploração das disponibilidades, conforme houver a disponibilidade de geração, será explorado. Agora a gente passa por uma parte da apresentação que é interessante voltar a relembrar, né? Essa é uma apresentação que a gente já fez há uns 2 anos atrás, agora com o retorno do processo de exportação de energia, então é importante a gente voltar, né, a relembrar todo mundo e também, né, refrescar aí as informações. Então, no processo de exportação, aqui primeiro a gente cita, então, quais os documentos que estão relacionados a todos, quem esteja interessado em participar desse processo, né? Então, ele seria a portaria 418 do MME, de 2019, então, e na rotina do ONS, a rotina operacional ROEP BR02. Nesse processo da exportação, o agente térmico deve estar habilitado para participar desse processo, enviando ao ONS os certificados de inadimplemento com a CCE, a ANEEL e CUST assinado com garantia vigente. Conforme o parágrafo 4º da portaria 418, a oferta ela não entrará na formação do PLD e nos processos de planejamento e programação da operação, né, associados à otimização eletroenergética por meio dos modelos computacionais. Assim, é importante manter uma atenção especial, né, no caso de usinas inflexíveis. Em caso dessas usinas terem declaração de inflexibilidade para os modelos, a oferta considerada no processo de exportação ela poderá ser no máximo valor da diferença da potência disponível com a inflexibilidade declarada aos modelos. Então, por ser esse um processo diário, né, a inflexibilidade ela pode ser declarada todos os dias. Porém, é importante lembrar que o modelo respeita as restrições de unit commitments declaradas também nos dados de entrada. Então, aqui a gente tem as características das ofertas de exportação. O gerador térmico ele deve indicar qual a conversora será utilizada para cada usina e deve indicar o fator de perdas a ser considerado, incluindo as perdas internas da usina e as perdas até o centro de gravidade. O agente ele pode fazer ofertas alternativas, né, e deve informar qual a ordem de prioridade a ser analisada.
e as ofertas elas podem ser feitas sempre até o final da semana operativa. Então, o ANS ele trata diretamente com o agente térmico. O agente térmico ele tem tratamento junto com a comercializadora, e a comercializadora faz o papel com o país vizinho, com a Argentina ou com o Uruguai. No processo atual, né, aonde que entra a exportação. Então, até às 10 horas da manhã, a gente recebe todas as declarações de inflexibilidade e disponibilidade dos agentes térmicos. Após a rodada e publicação do DECEM, a gente passa para os comentários dos agentes, o ANS analisa esses comentários, a gente faz o fechamento do balanço energético e a validação elétrica. Após esse processo, entra a proposta de exportação. Então, a gente junta isso ao final de todo o processo, ele não participa de nenhum momento aqui da formação do preço. A gente agrega os valores de exportação, faz novamente uma validação elétrica, avalia, né, a exportação ela não pode criar nenhum risco ao sistema interligado nacional, e sendo viável, sendo validada, sem ter nenhum risco, ela é consolidada e é programada essa exportação. Um detalhamento aqui também, né? As ofertas, elas são analisadas por ordem de chegada, é feita uma validação da disponibilidade tanto da usina quanto da conversora e a validação elétrica do SIM. Após isso, se aprova a exportação sem alteração do valor ou editando algum valor, ou se reprova essa exportação. Após esse processo, o ANS ele abre uma janela aos agentes, né, onde eles têm 15 minutos para confirmar essa proposta de exportação ou retirar mesmo. E depois, a gente ainda da programação pode fazer um eventual ajuste, caso a proposta ela tenha sido alterada ou retirada. Então, aqui os pontos de atenção essa questão da ordem de chegada, né? Então, quem tiver feito a oferta antes vai ter prioridade na hora de exportação. O agente ele pode fazer a oferta por mais de uma conversora, né? Caso haja uma indisponibilidade, tanto na etapa de programação quanto na etapa do tempo real, essa oferta ela vai ser transferida, né, para outra conversora, caso haja espaço, né, caso haja capacidade. Então, são esses os pontos de atenção aqui. E com isso a gente chega ao fim da nossa apresentação, sempre ficando aqui à disposição, né, dos agentes, caso tenham dúvidas com relação a esse processo, podem ficar à vontade para nos procurar toda a equipe da programação, a equipe do ANS, seja via nossos ramais, e-mails ou central de atendimento. A gente volta a falar aqui, eu acredito que ainda não tivemos a resolução dos nossos problemas técnicos que ocorreram hoje na apresentação, porém a gente volta também a lembrar e a todos que essa reunião ela foi gravada e vai ser disponibilizado no canal do ANS no YouTube. Infelizmente, as perguntas que foram enviadas via chat, se a gente recuperar, a gente vai entrar em contato com quem fez a pergunta, né? E a gente disponibiliza novamente, então, a nossa central de relacionamento aí para fazer o atendimento de qualquer dúvida relacionada às apresentações de hoje. Sendo assim, a gente agradece a participação de todos. Pedimos desculpa novamente pelos problemas técnicos que ocorreram hoje e desejamos a todos um bom fim de semana, uma ótima semana e até sexta-feira que vem. Obrigado.